queridas amigas, meus queridos amigos, é uma grata satisfação estar aqui, novamente nessa instituição abençoada. Gostaria de cumprimentar Dona Bernadette Oliveira Santana, em nome de quem eu cumprimento também todos os trabalhadores e organizadores deste evento. Gostaria de cumprimentar os meus queridos colegas que fazem parte desse evento, doutora Solange Meik, Fernanda Cardial, professor Gleidson Barreto. Para mim é uma grata satisfação estar abordando um tema tão fascinante. E tentaremos aqui, nesses breves momentos de exposição, fazer um recorte, e sempre é um recorte, para falar a respeito e abordar uma temática tão vasta, inesgotável, ainda que nós nos debruçássemos apenas sobre ela, sobre esse específico tema, durante toda a manhã, ainda assim seria um recorte. Os estudiosos das terapias sistêmicas e abordagens de família costumam asseverar, de maneira até enfática e contundente, que os relacionamentos humanos é uma das fontes principais de adoecimento. Isso em abordagens psicológicas e psicoterapêuticas, que são abordagens, bem se vê, subjetivas, que não são ciências naturais, laboratoriais, experimentais, mas são ciências de especulação, de observação, e que sempre há espaço para o contraditório, para me utilizar de uma expressão do direito, sempre há espaço para uma outra abordagem, uma outra análise, um outro enfoque sobre cada ponto particular, mas sobre esse assunto há algo de ponto pacífico. A forma como nós nos relacionamos, óbvio que é uma fonte de muito prazer, de alegria, mas também é uma das causas principais de adoecimento psíquico, de transtorno do humor, de transtorno de ansiedade, de abuso de substâncias químicas, de álcool e assim por diante. Se a gente for examinar, mesmo que de maneira perfunctória, a amostra populacional que recorre à saúde mental, aos tratamentos clínicos especializados em âmbito psicoterapêutico, quase sempre perceberemos que em boa parte deles há relacionamentos disfuncionais sendo estabelecidos. E entre esses relacionamentos humanos, o relacionamento conjugal é, por si mesmo, considerado o relacionamento de intimidade por excelência. Porque no relacionamento conjugal, nós temos uma vinculação e uma fusão de natureza sexual, de natureza corporal, portanto, emocional, social, em que o espaço é compartilhado. E que os relacionamentos, de maneira geral, já têm uma espécie de mágica de colocar para fora os nossos defeitos, porque no âmbito social mais distante, nós temos a censura social que abafa, reprime e controla, aliás, muito necessária, para que a gente possa conviver socialmente nas manifestações de polidez, de cortesia, de cordialidade. Os relacionamentos mais próximos têm essa mágica de colocar os nossos defeitos para fora, de atritarmos-nos à medida que a gente penetra a intimidade alheia, à medida que a gente tem essa proximidade, temos a tendência de naturalmente conhecer e sermos conhecidos, não apenas naquele nível que a gente aparenta, que é aquele nível, não apenas que a gente tem, porque se a gente aparenta, porque há algo de nós ali, que a gente expõe, mas sobretudo nesse nível que a gente ainda gostaria de ser e ainda não é, pelo menos de maneira absoluta. Por isso que quase sempre a gente vive uma dualidade. Para fora, no âmbito social e mais distante, é bom dia, boa tarde, pois não, por favor, com licença. E na intimidade, me deixa, quero ficar em paz, sai da frente. Que é essa dicotomia que nós vivemos. Porque nós apresentamos essa realidade mais profunda nos relacionamentos mais próximos. E no âmbito conjugal, isso é por excelência enfatizado. Porque no relacionamento conjugal,
O indivíduo divide um espaço que antes era o seu próprio espaço. Aquilo que, e aí já é um primeiro desafio do treinamento do egoísmo. O meu quarto já não é mais meu. Os homens sabem o que eu estou falando, de maneira geral, e as regras confirmam a exceção, que os espaços dedicados à vestimenta, normalmente é 95% feminino. Na verdade, começa o relacionamento no âmbito da residência, 80% a 20%. À medida que o casamento vai se desenvolvendo, vai ficando 10%, 5%, e daqui a pouco a nossa roupa está atrás da porta do banheiro só. Porque essa sofisticação de riqueza de adereços, de indumentária que as mulheres têm, que nós não temos. E é por essa razão, e aí já estabelece o primeiro desafio, que é aquilo que era meu, que era só eu, agora é nosso, e tudo é compartilhado e exige de nós uma maturidade muito grande. Carl Gustav Jung, o psiquiatra suíço, em um dos textos mais célebres sobre relacionamentos conjugais, vai chegar a afirmar que o relacionamento conjugal não deixa de ser uma experiência psicológica das mais fascinantes para que o indivíduo consiga se relacionar com ele mesmo. Porque através do relacionamento conjugal, o indivíduo passa a se conhecer mais, porque o outro é uma espécie de espelho de nós mesmos. Eu passo a me conhecer mais profundamente a partir do outro, porque o outro reflete aquilo que ele é e, portanto, reflete o que eu sou, seja por comparação, seja por similitude, seja por ausência de identidade, seja por complementação, porque os teóricos de terapia de casal costumam afirmar que há os casais que se identificam e que são casais mais similares, ou seja, funcionam em plano individual de maneira muito semelhante, daí a identificação, e que tem vantagens e desvantagens, tem perigos e tem fonte de potencialidade, e há os casais que se vinculam por complementaridade. Aquilo que eu tenho, ele ou ela não tem, e aquilo que ela ou ele tem, eu não tenho, e aí estabelece-se o espaço das projeções, das expectativas, e que há, naturalmente, que vantagens e desvantagens em qualquer modelo de relação conjugal. A verdade é que nesse âmbito, nessa atmosfera, o indivíduo que tem uma história de vida muito particular, conhece outra pessoa que tem outros valores, que tem outras referências, e não necessariamente apenas estamos falando de referências morais, de valores estabelecidos claros para nós, mas até hábitos que ficaram no inconsciente, que o indivíduo assistiu das figuras parentais e que internalizou e sem se dar conta reproduz, mas aquilo para outra pessoa é totalmente estranho e vamos ilustrar mais adiante. Mas gostaríamos de chamar atenção para uma coisa muito importante. O termo conjugal, etimologicamente, é a expressão de uma palavra que significa duas palavras, a junção, aliás, de duas palavras, que é compartilhado, junto de, e julgal, jugo, fardo. Já está embutido o conceito, a perspectiva simbólica de que a questão é uma tragédia. Ou pelo menos um fardo pesado que a gente deve carregar. Então é o jugo compartilhado, é o fardo compartilhado. Portanto, está nesse imaginário popular, nesse inconsciente coletivo, que deu origem às expressões matrimônio, que tem também uma conotação um pouco sexista, um pouco de gênero, dando a ideia de que mater, de mulher, matrimônio, seria, portanto, uma vinculação que deveria ser mantida pela mulher. E por outro lado, patrimônio, pater. O pai, a figura do pai como sendo o símbolo do provedor e do responsável pelo equilíbrio e sustentação material da família. Hoje, naturalmente, que esse estereótipo está dissolvido, há uma parceria, mas que está em nosso inconsciente, está em nosso imaginário. De tal forma, essa colocação pejorativa está presente, que nós tendemos a abordar os relacionamentos conjugais de uma maneira quase sempre negativa. Quase sempre de uma maneira estressante, desgastante, quase sempre atribuindo apenas a rotina, como se a rotina tivesse a mágica apenas de nos destruir. Afinal, temos muitas coisas que somos obrigados a viver de maneira rotineira e nem por isso a gente se desespera e desanima. Todo dia a gente almoça e diz, meu Deus, que rotina, não vou almoçar mais. Então não é a rotina
mas é o que eu faço da rotina. Não é a rotina, são os sentimentos. Porque, em verdade, nós adoecemos em âmbito dos sentimentos, não é pelo intelecto. É pela área emocional que nós destrambelhamos. E essa ideia está tão forte que, se a gente for aqui citar e referendar a ideia da experiência conjugal como algo negativo, que deve ser adiada, que deve ser postergada, que deve ser evitada, é algo tão presente que nós temos até a expressão, dormiu comigo. Quer dizer, está no nosso inconsciente que duas pessoas que dormem juntos não devem dar bom dia uma para a outra, não devem se tratar bem, não devem ser cordial, porque dormiram juntas. Já está aí essa ideia imbricada de que os casais que dormem juntos não se tratam bem. Perderam a noção da gentileza, da ternura, do companheirismo, do cuidado. Essa, portanto, é uma cultura, porque a cultura hedonista de que alguém vem para me fazer feliz, de que eu vou encontrar minha metade. Todo mundo quer encontrar metade, mas ninguém quer ser metade do outro. Quem é que quer perder a individualidade? Então, essa ideia da alma gêmea, que no futuro se torna algema, ou alma gemida, e que vai destrambelhar mais tarde para as dolorosas decepções, porque quase sempre eu não vou para contribuir, eu vou porque eu acho que eu tenho que receber. No nosso inconsciente, e nós educamos os nossos filhos assim, minha filha, vai chegar alguém que vai lhe fazer feliz. Ninguém faz ninguém feliz. O indivíduo pode até colaborar, pode até contribuir, mas alguém que está de mal consigo mesmo, que tem as lentes negativas da vida, vai transferir para o relacionamento. E é interessante, porque às vezes a gente tem 3, 4, 5 casamentos, e o diacho é que se repete a mesma pessoa. O marido e a mulher até é mais jovem, mas é o mesmo defeito, os mesmos comportamentos. Porque a nossa atmosfera irradia numa lei de afinidade, de magnetismo, como diz o Livro dos Espíritos, que estáis muito distantes ainda de compreender em totalidade. Essa vinculação, portanto, tem a ver com essa lei de afinidades. Por isso eu costumo dizer, para algumas pessoas que dizem assim, eu queria encontrar uma pessoa espiritualizada. E eu costumo pensar o seguinte, ora bem, eu tenho a impressão que se um Cristo, não estou falando de Jesus não, um dos Cristos que administra os processos espirituais do universo, reencarnar e se casar com você, não vai demorar muito para você começar a ter problemas com essa pessoa. É provável que você vá para a terapia de casal. Por conta da falta de afinidade, dos defeitos seus que aparecem. Já pensou? Que problema? Porque ele está numa altura muito distante da nossa. Então, há que se pensar que o relacionamento conjugal está associado também a uma experiência de desenvolvimento da personalidade, de amadurecimento, de desenvolvimento de valores. O ser humano é um animal gregário que tem instinto, que o faz o propelir para se comunicar e para interagir, razão pela qual, em que pese as dissoluções matrimoniais, as decepções de alguns, ainda assim as pessoas têm um desejo inconsciente de se casar, de se unir a alguém. Ainda que haja dolorosas decepções, o indivíduo, como algumas pessoas dizem assim, Ave Maria, não quero mais ver ninguém. Quando vê, se agarra. Porque naquele momento não quer saber. Mas é aquele momento específico, uma ressaca moral, que depois passa. Porque há uma tendência de a gente se vincular, já que a solidão, não a solidão aqui necessariamente do celibato, da pessoa que tem algum idealismo específico de não viver a vida matrimonial, mas a solidão de maneira geral aliena a criatura. O indivíduo perde o referencial. Razão pela qual Nelson Mandela costumava fazer discursos na solitária, 27 anos, para não enlouquecer. Então, a proposta da doutrina espírita, e Allan Kardec, com seu bisturi de aço, em O Livro dos Espíritos, vai na lei de sociedade estudar os relacionamentos humanos. No item 774, Allan Kardec recebe dos espíritos a seguinte proposta: as leis sociais, ou melhor, as relações sociais são indispensáveis ao progresso. Vou repetir. As relações sociais são indispensáveis ao progresso. Não dá para evoluir sem relações sociais, sem relacionamentos humanos. E os espíritos continuam dizendo,
E as relações mais íntimas de família fortalecem, sustentam e fomentam essas relações sociais. O que é que os espíritos querem dizer? Que a nossa sociedade é como é por causa das nossas relações mais íntimas. Por causa das microcélulas que são preconceituosas, a sociedade é preconceituosa. Ou se a sociedade é positiva, é boa, é abnegada, é devotada ao bem, é porque essas microcélulas são também assim. Então nós chegamos à conclusão, conforme os espíritos mais tarde dizem Allan Kardec, que como a família, isso é, as relações mais íntimas, via de regra, começam na vinculação de duas pessoas, mesmo pensando no âmbito de uma família considerada não convencional, ainda assim, há vínculo de criaturas que são figuras de autoridade, portanto, vínculos amorosos de pessoas que gerem a família. E no caso da chamada família tradicional, o casamento, o matrimônio de duas pessoas para, mais tarde, a constituição da família, os espíritos estabelecem que é um progresso na marcha da humanidade. É um avanço na marcha da humanidade. Onde nós saímos da poliginia, da poliandria, da poligamia de maneira geral, das relações sexuais fortuitas, para uma estabilidade maior comportamental, na qual o casamento tem um papel preponderante de educação emocional, de desenvolvimento de sensibilidade e de repertório emocional mais profundo, porque só se ama quando se convive. Só se ama quando se estabelece relações. É muito fácil amar alguém à distância apenas pelo Twitter ou pelo WhatsApp. Então, o amor tem a ver com essa vinculação, com esse estabelecimento. Do contrário, é apenas uma simpatia, que é a adrenalina que as suprarrenais descarregam, ou determinados neurohormônios que o quimismo cerebral produz, que a gente se sente bem quando vê a pessoa. Mas o amor é algo que está além da lua de mel. Ainda que a lua de mel seja interessante, nada contra. Mas o amor vai além. O casamento tem essa função da educação emocional, da educação social, onde há um laboratório ali de experiências, de desenvolvimento de valores, mas também da educação sexual, onde eu, ser humano, acostumado em vários séculos a experiências sexuais desequilibradas, agora me permito a experiência de uma estabilidade maior no âmbito da sexualidade, onde o sexo agora desempenha um papel muito mais profundo do que apenas o impulso libidinal, sensorial imediato e o gozo do prazer de alguns minutos, mas, sobretudo, uma vinculação que se prolonga para além do sexo na experiência da afetividade. Joana de Ângeles, em O Despertar do Espírito, vai dizer que a sublimação do sexo não é apenas aquele que está no celibato, mas aquele casal que se vincula e que não apenas fica numa relação exclusivamente genital, mas do sexo passa também a ternura, o carinho, a carícia, o companheirismo, o cuidado, que também está ali nessas experiências, direcionando a sua libido, a sua sexualidade, e não vou falar mais disso porque a gente tem uma psicanalista aqui, para, naturalmente, outras formas de expressão e de acalmar. Não é só o orgasmo que acalma, mas essas experiências também acalmam porque mexem com as experiências da libido. A verdade é que o grande desafio do casamento é tentar entender as diferenças. Algumas que são inconciliáveis, que a gente não tem a pretensão de mudar, ilusória de mudar o outro, porque não vamos mudar. Eu vejo dizer, deixa eu casar com ela, que eu deixo ela do meu jeito. E quando casa, até para respirar pede autorização. Porque o outro também não vai mudar. Há diferenças constitucionais, aí eu estou falando da relação específica do casamento, diferenças biológicas, quando é uma relação de homem e mulher, orgânicas, porque não podemos desconsiderar também a biologia, e diferenças psicossociais, que estabelecem naturalmente as experiências do dia a dia. Não podemos negar essa realidade. E graças a essa falta de compreensão das diferenças, o que eu mais vejo em experiência de terapia de casal, de abordagem de casal, é
vou falar um clichê, a ausência de diálogo, mas não é por conta, a ausência de diálogo é por causa da dificuldade que a gente tem de escutar, não de falar. O escutar o outro. Porque às vezes diálogo tem, mas cada um no seu processo esquizofrênico sem ouvir o outro. E quando espera para acabar, a pessoa ouve, não ouviu nada, e depois fala a sua opinião. Essa é uma grande diferença. Porque há muitas coisas a conciliar. Como eu falei, duas pessoas com histórias de vida diferentes. Então, por exemplo, ele é de uma família que os pais acordavam em silêncio. A mãe acordava um pouco melancólica, porque tem gente que acorda melancólica. Tem gente que acorda de mau humor. E aí vai se apropriando. E tem outros que acordam parecendo que estão no trio do carnaval. Para quem não acorda assim, dá vontade de desencarnar a pessoa. Então é natural. E aí ele cresce com os pais assim, nessa estrutura. Aí casa com ela, que acorda parecendo que vê o periquito verde. E ele assim. Ele olha e já acha aquele negócio estranho. Ele não tem referências. Eu estou citando um exemplo bem banal. Não tem referência sobre isso. E ela, quando vê ele com aquela cara de manhã, diz: o que foi que eu fiz? Notem, é uma coisa tão simples. Aí às vezes demora 2 anos para dizer: o que está acontecendo? Você não gosta mais de mim? Então nós temos esse tipo de situação, que começa desde a experiência do namoro. Porque por falta de maturidade, às vezes a gente quer casar, mas não raciocinou se aquela experiência é compatível com a nossa forma de viver e com respeito pelo outro. Se a gente tem condição de, inclusive, contribuir com o outro e também ficar bem. O que é que acontece? A gente vai fazendo de conta, vai empurrando, só que não conversou. E depois as decepções. Ah, porque ele não gosta de dormir de conchinha comigo, eu adoro dormir de conchinha. Por que não perguntou na hora de não? Não, você gosta de dormir de conchinha? Não, eu detesto, eu não gosto nem de que de mim me pegue. Pronto. Já estabeleceu ali na hora do namoro. O namoro é para isso. Ou então ele: eu gosto que faça a minha comida, faça o meu prato, eu gosto de ovo frito, etc. E ela detesta a cozinha. Por que não perguntou antes? Você tem assim um currículo vitae, assim, uma coisa que passa pela gastronomia, e aí já estabelece. Quanta coisa a gente pode se evitar de frustração, de sofrimento, se a gente conversar, se a gente conhecer. Porque essa não é experiência apenas de liberação sexual, a vida conjugal. Os jovens às vezes encaram dessa forma. Os adolescentes acham que a vida conjugal é apenas a oportunidade de se liberar sexualmente. Mas a verdade é que há muitos elementos que a gente precisa examinar. O funcionamento psicológico da mulher. A mulher normalmente, ela é mais sinestésica. Ela é mais visual. Então, por exemplo, até o sofá de casa tem que ser bem bonito. E o homem olha aquele sofá, para ele às vezes não diz nada, com exceções, é claro. Mas se for confortável, agora se o sofá for horrível e for confortável, ele quer. Então é uma diferença. Ela fica com saltos que incomodam, anda com aquelas coisas que de cair. E ele quer uma coisa assim, uma bermuda bem à la vontade. Tudo isso tem que ser equilibrado. Tudo isso tem que ser examinado. Ela é bastante detalhista, presta atenção nas coisas, via de regra as mulheres são mais. E ele tem uma visão mais global. Então, mais pragmática, mais prática, mais lógico-matemática, de uma maneira geral. Então aí estabelece às vezes os atritos. Porque para ele é um sapato marrom, um preto, um cor de café, sei lá, e tá bom. E ela quer outro sapato. Por que você quer outro sapato? Você tem um dessa cor. Não, mas esse tem um detalhezinho aqui assim, dourado, que para nós homens é a mesma coisa, mas para ela não. Então, tudo isso se estabelece. Isso são desafios na vida conjugal, que passa também pela vida sexual, porque a vida sexual é importante. Nem o excesso, nem os conflitos. O estabelecimento de uma parceria que deve primar pelo pudor, pelo respeito,
e pela satisfação de ambos na vida conjugal. Evitar o excesso de fantasia, porque começa com essas coisas de ele ser bombeiro, ela ser enfermeira, e daqui a pouco ela vai querer o bombeiro mesmo. Os estímulos sexuais naturais. Há pesquisas aí falando do prejuízo que tem causado aos casais filmes pornográficos. A gente tem que dizer. Fazer de conta que isso não existe. Quantos prejuízos? Eu não vou citar porque senão seria uma outra abordagem, a gente vai desviar do tema. Mas é necessário, mas ao mesmo tempo, cuidar também da vida sexual. Que começa às vezes na gentileza. As mulheres sabem mais disso porque os homens às vezes têm impulsos mais asselvajados. Mas as mulheres sabem que às vezes começa na admiração, na imaginação, na fantasia, o vínculo sexual, na ternura, na gentileza. E o homem que quase sempre é mais abobalhado, às vezes ele falha, aí compra uma joia para compensar. Quando não tem condição, os camelôs têm joias lindíssimas, que também ele tenta recompensar dessa forma. Mas enfim, e às vezes, porque na verdade o presente aí, para ela tem o símbolo de lembrei de você. E ele não se dá conta que não é o valor. Às vezes os dois estavam no supermercado, não tinha o hidratante que ela queria, foi embora. Ele lembra mais tarde e pega o hidratante. Lembrei de você, encontrei lá. Isso para ela, às vezes vale muito mais do que ele ter feito uma bobagem e ter comprado um perfume francês de R$500. É o símbolo de que eu me importo, como dizia Chico Xavier, quando eu atendia as multidões, né? E Arnaldo Rocha perguntou, Chico, você cita as pessoas, tem tanta gente, você cita pelo nome cada pessoa? E Chico respondeu, meu filho, quem ama não esquece. Que é profundo. Né? Então, esses vínculos afetivos. Porque no casamento a gente tem isso. Então aquilo que é engraçadinho, que a gente achava ótimo, às vezes até no namoro a gente achava ótimo, aquele rapaz que era todo inovador, original, bota a mochila nas costas e sai. Na hora da vida conjugal isso daí é um problema. Porque qualquer coisa, no final de semana ele quer fazer trilha. E aí às vezes é incompatível. Aquilo que era admirável no âmbito egóico das projeções é justamente o problema na vida da intimidade. Na vida mais próxima. E aí nós temos a mágica na relação, como nós falamos, da lupa que a gente coloca, daqueles defeitos que eram tão engraçadinhos e compreensíveis que vai aumentando de tamanho e fica que nem como José Raul Teixeira comentou em uma das palestras dele, né? Um casal que ele conhecia, que estavam se separando porque ela escovava o dente, apertando a pasta de dente de uma forma que para ele era intolerável. Cada forma do outro escovar o dente. Então, nós temos isso. Porque é isso, muita coisa é engraçadinha no começo. É aquela mulher, eu vou falar das mulheres, porque as mulheres até nessa área são mais educadas e mais delicadas de agir. Mas, por exemplo, a mulher que ressona durante o sono, para não falar ronca, é aquela coisinha, e ele então acaricia ela à noite, diz que sanfona mais linda. Mas aí a sanfona vai virando um avião da Varig ou de outra companhia, vai ficando mais forte o som, né? E com o tempo, ele já está dando cotovelada nela, arroncando. Então é essa coisa. Tudo isso, meus amigos, tem a ver com o desafio da vida conjugal. Quantas coisas. A gente acha que é bobagem, mas não é. Às vezes atendo casais que brigam por causa de quem vai ficar com o controle remoto da televisão. Não é exagero. Então nós temos aí essa coisa. É necessário, portanto, o autocuidado, o respeitar a si mesmo. Esse autorrespeito, que começa com tudo, inclusive com o corpo, porque o Espiritismo não nega a questão do corpo. Eu atendi uma jovem senhora, bem se vê que estava deprimida, muito deprimida, e a depressão às vezes gera esse efeito do desleixo, da falta de cuidado com a higiene pessoal, etc. E ela estava realmente bastante comprometida nessa área, né? Mas o foco dela era o âmbito conjugal, de não vivenciar a dissolução que estava acontecendo por conta da depressão. O marido não compreendia, quase sempre os homens são mais intolerantes em relação a demandas emocionais, e estava querendo já romper com ela. E o foco dela... E eu disse, mas veja só, já que você está tão deprimida, dê uma melhorada. Já que não melhora ainda por dentro de maneira imediata, vá melhorando por fora. Porque já serve até por um mecanismo de autossugestão.
lembre-se que quem se despreza acaba sendo desprezado também. Até os animais se aproximam das pessoas que são simpáticas e se afastam das pessoas que são antipáticas. Aí ela com aquele discurso assim que às vezes o adolescente revolucionário social tem. Não, tem que gostar de mim, da minha essência. Eu dizia, então eu vou arranjar você, um homem desdentado, acabado, com ferida assim no rosto, com infecção na gengiva, e que ele tem uma essência ótima. Não sejamos ingênuos, né? Porque o autocuidado já é uma forma de amor a si mesmo e amor ao outro, de respeito e respeito pelo outro, né? Então, não estou dizendo ter o culto ao corpo, viver narcisista para o corpo, mas é óbvio que a gente tem que também dar uma melhorada, porque senão aí o vínculo da afetividade é muito comum em determinado momento as pessoas, mas minha esposa ou meu marido não me procura. Diz, você não se escondeu ainda para ele? É necessário às vezes se esconder para o outro procurar, né? Mas às vezes é queixa, mas quando a gente vai ver, às vezes é o desleixo. Querem ver uma coisa interessante? Aí quando separa, se cuida, emagrece, faz, acontece, muda o cabelo, corta a unha, aí fica ótimo ou ótima. E por que na vida conjugal não melhorou, rapaz? Não teve isso durante, porque nós desleixamos-nos conosco mesmo. Então, eu tenho uma amiga minha, que o marido, um alto funcionário, um dos empregos mais almejados, como Salvador Pequeno, não vou ficar citando aqui detalhes, mas um emprego almejado, um dos empregos mais almejados do serviço público, e ela, que só vive bem cuidada, e ele, sem necessidade, porque não é uma questão financeira, ele tem um dos melhores salários, e ele vive como um mendigo, com roupa rasgada, às vezes se encontra com ela no restaurante acabado, às vezes fez Cooper e chegou lá suado, com as coisas desleixadas. E aí, certo dia, a vingança da vida. Certo dia estava ele e ela, e aí o segurança da loja começou a encostar, disse, tá tendo algum problema aí, senhora? Confundiu ele com o assaltante, ele ficou chateado. É óbvio que é um preconceito, mas o bom senso e água fluidificada não fazem mal a ninguém. Então, essa ideia é necessário, mas sobretudo, depois do cuidado pessoal, cuidar também da relação. Quantas vezes uma relação se arrasta há anos e nós fingimos que não está nada de ruim, que está tudo bem. E os espíritas às vezes entram nessa. Aí começam a se enfurnar na atividade espírita para fugir do casamento. Então agora eu tenho o ESD, tenho o Livro dos Espíritos, tenho Mediúnica, tenho Educação da Mediunidade, tenho palestra, tenho Campanha do Quilo, eu tenho as crianças da evangelização infantil, e aí eu vivo no centro para, na verdade, não dar conta da questão que me chama a atenção. O centro é para me ajudar, me fortalecer para ir lá. Eu vou fazer tratamento espiritual para rezar para meu casamento melhorar. Não, não reze não, haja. Porque aí não é com Jesus, não é com você. Jesus até ajuda, mas é você que precisa também fazer. E naturalmente que, com essas colocações, já para concluir, não estamos nos referindo aqui à indissolubilidade do casamento. É óbvio que há relações, como diz Allan Kardec, que emocionalmente já estão separadas. E a separação só faz formalizar algo que, pelo sentimento, já existe, que é a dissolução. Melhor, às vezes, em alguns casos, permanecer o afeto, o respeito e até o amor de uma outra natureza, do que dolorosas feridas na alma, que às vezes não se curam em uma encarnação. Eu me lembro de um caso que eu atendi, que ela pegou, ou teve a impressão de ter pego ele na rua em um momento com uma outra mulher. Eles foram para a terapia de casal, e ele insistia, porque como foi um momento rápido, ela ficava insegura se realmente era. E ele, durante muito tempo, meses de experiência terapêutica, ele insistia que ela estava louca, que aquilo não tinha nada a ver, que ela teve uma impressão, e o discurso dele era muito convincente. Eles foram ao psiquiatra, um amigo nosso, um colega nosso, e a fundamentação dele, os elementos que ele foi colocando, foram de tal força que o psiquiatra se convenceu que ela estava realmente delirando, estava tendo uma distorção, ideias persecutórias. No dia que ela comprou a medicação, uma medicação de alta tecnologia, de alta sofisticação, ela chegou em casa, colocou a medicação na mesa e esperou ele chegar. Ele chegou
ela apontou para a medicação e disse: o psiquiatra receitou esse remédio. Eu sou da área de saúde, você sabe. Você sabe que eu sei os efeitos. Você sabe que essa medicação vai alterar o meu metabolismo. Vai alterar o meu quimismo cerebral. Não é um simples antidepressivo. É uma medicação muito mais forte. Você sabe que aqui tem a ver com sintomas psicóticos. E que, portanto, altera uma série de coisas na minha biologia. Eu vou abrir o remédio e vou tomar, porque você está dizendo que foi coisa da minha cabeça. Se você está dizendo isso, eu acredito em você. Eu estou tendo delírios, eu estou tendo sintomas de alucinação, de psicose. Você que vai me dizer se é para eu tomar e se não é para eu tomar. Ele não aguentou, baixou a cabeça e começou a chorar. Ela me dizia mais tarde em uma consulta individual. Ali se quebrou. Porque para mim a infidelidade conjugal era de menos. Qualquer criatura não está livre de uma tentação e de fraquezas, de vulnerabilidade. Eu até achava que ele podia cair, podia em algum momento deslizar em um relacionamento extraconjugal, na infidelidade. Mas ali foi muito mais profundo, foi muito mais forte. Como é que eu confio mais numa pessoa assim? Houve, portanto, uma quebra de confiança. Vejam, portanto, como as relações humanas são complexas, meus amigos. Para concluir, lembremos de Jesus. Diante da mulher que foi pega em adultério, que foi arrastada diante dele. O símbolo é perfeito. O Espírito Emmanuel, na obra Vida e Sexo, vai dizer: ali estava a abordagem que Jesus fez da vida conjugal. Primeiro, em silêncio, como dizer que ninguém deve se imiscuir na vida sexual de ninguém, porque o adultério é um problema da sexualidade. Depois, quando ele responde: não te condeno, aquele que estiver com algum equívoco, atira a primeira pedra, é como se ele dissesse que nós podemos orientar, podemos expor, mas nunca podemos dizer especificamente o que a pessoa pode fazer ou deve fazer em determinadas situações, porque tem a ver com resistências emocionais e que a situação é tão complexa que é difícil diagnosticar, ou melhor, prognosticar. Por isso, meus amigos, no âmbito dessa natureza, aconselhemos aquilo que a doutrina espírita oferece. Sugerimos às pessoas buscarem tratamentos, mas nunca podemos dizer o que a pessoa deve fazer em determinados dilemas conjugais, porque a gente não está na pele dela e não sabemos como é o universo que ela está passando. Por isso, em qualquer situação, é necessário sempre ter compaixão, compreensão fraternal. Se não conseguimos amar, pelo menos compreensão e compaixão, porque a vida matrimonial é o desafio de tornar a pessoa melhor. Essa é a função, tornar uma criatura melhor. E toda experiência, mesmo dolorosa, depois que a gente passa, se eu perguntar aqui a algumas pessoas, eu sei que quando a gente passa, a gente acha que não vai sobreviver. Algumas experiências dolorosas, não necessariamente só do casamento, de maneira geral. Mas depois que a gente passa, anos depois, a gente olha para trás e diz: eu só sou hoje o que sou, porque passei por aquela situação e agora compreendo a vida de uma maneira totalmente diferente. Muito obrigado, muita paz.